does God let troubles come? E por que Deus permite que os problemas apareçam? God harnesses trouble, puts bits in its mouth. Deus arreia o problema, coloca freio em sua boca. Amen. And makes it obey Him. Amen. And those troubles bring us into a closer fellowship with God. E faz com que Ele o obedeça. E aqueles problemas nos trazem a um companheirismo mais íntimo com Deus. Oh, amen. Praise the Lord. There had been no rainbow until the flood came. Não existia nenhum arco-íris até o dilúvio chegar. But after Noah was pressed into that condition that he was in to float 40 days and nights in a storm in the little ark, pitching up and down in the water. Mas depois que Noé passou por aquela condição que ele passou, flutuando 40 dias e noites em uma tempestade e a pequena arca sendo arremessada para cima e para baixo na água. It was after the flood was over that he saw the rainbow for its first time. The covenant of hope, the covenant of promise. Foi depois que o dilúvio acabou que ele viu um arco-íris pela primeira vez. O pacto da esperança, o pacto da promessa. After he went through the tribulation, then he saw the promise. Depois dele ter passado pela tribulação, então ele viu a promessa. Amen. That's the way you see the promise. After you've gone through the tribulation. É assim que você vê a promessa, depois de você ter passado pela tribulação. I like that poem or song. Eu gostava daquele poema ou salmo. Must I be carried home to heaven on a flowery bed of ease while others fought to win the prize and sail through bloody seas? Devo ser levado para casa no céu em um leito florido de tranquilidades, enquanto outros lutaram para ganhar o prêmio navegando através de mares de sangue? We ask for comfort and peace. Nós pedimos por conforto e paz. God gives us the best He could give us, trials and tribulations. Amen. Deus nos dá o melhor que Ele poderia conceder, provas e tribulações. That's better than comfort and peace. Isto é melhor do que conforto e paz. Amen. Oh, amen. Our comfort is just beyond the river. Hallelujah. Nosso conforto está logo além do rio. It was until the Hebrew children was forced into the fiery furnace on one of their most outstanding trials that there seemed one like the Son of God standing among them. Não aconteceu até os filhos hebreus serem forçados a entrar na fornalha ardente, uma das provas mais importantes que eles viram, como Filho de Deus de pé no meio deles. Hallelujah. Their troubles produced the Son of God standing among them in the breezes to wave away the heat wave. Seus problemas produziram o Filho de Deus de pé no meio deles nas brisas para abanar a onda de calor. But not until they went into the fire did that comforter appear. Glory. Mas enquanto eles não entraram na fornalha, aquele confortador não apareceu. It was Daniel who had purposed in his heart that he had not defiled himself with the things of the world. Foi Daniel quem fez um propósito em seu coração, que ele não se corromperia com as coisas do mundo. I was forced to a trial. Whether he'd pray to God or go to a lion's den. E foi forçado através de uma prova. Se ele orasse a Deus, iria para a cova dos leões. But it was after the heat was put on and he was thrown into a lion's den that after that he saw the angel of the Lord standing in the midst of him. Praise the Lord.
keeping away that great pillar of fire standing between him and the lions. Mas foi depois que o calor foi aumentado e ele foi jogado na cova dos leões. Depois daquilo, ele viu o anjo do Senhor de pé entre ele, vigiando aquela grande coluna de fogo de pé entre ele e os leões. And the lions could not get him, because he had went through the trials and temptations and troubles. E os leões não puderam lhe tocar, porque ele passou por provas e tentações e problemas. He knew that his God was able to deliver him from them. Hallelujah. Ele sabia que o seu Deus era capaz de livrá-lo daquilo. It was Abraham, after he had seen the ground get barren and the drought come, and Lot separate himself and go down to live deliciously into the world. Foi Abraão, depois dele, ver o chão ficar estéril e a seca chegar, e Ló se separou e desceu para viver em deleite com o mundo. It was after he had heard the whines and cries of his herdsmen for no grass for his cattle. Foi depois dele ter ouvido os lamentos e clamores de seus pastores, sem nenhum capim para o seu gado. But he maintained in the land that God gave him and told him to sojourn in. Mas ele permaneceu na terra que Deus lhe deu e lhe disse para peregrinar ali. Hallelujah. As on that day after he had been tried till his patience was at the end. E naquele dia, depois dele ter sido tentado, até que a sua paciência estava no fim. It was on that day that when after the trial was over, he spoke face to face with Elohim. Remember the oath that day? Foi naquele dia, quando a prova terminou, que ele falou face a face com Elohim, debaixo do carvalho naquele dia. Hallelujah. Because after he had suffered his trials, after he had went through the troubles that he had been through, Foi depois que ele passou por suas provas, depois que ele passou pelos problemas que passou, that God appeared to him in the form of a man and sat there and told him he was married and his wife's name was Sarah. foi que Deus apareceu para ele na forma de um homem e se assentou ali e lhe disse que ele era casado e que o nome da sua esposa era Sara, And said she laughed at him in the tent behind. e disse que ela riu dele atrás da tenda. It was there that Abraham called him Elohim. Foi ali que Abraão o chamou de Elohim. Yes, It's amen. after the trial and tribulation. Foi depois da prova e da tribulação. Praise Oh, if the church could only wake to itself today to find that after the troubles and trials and laughs and made fun of, Oh, se a igreja pudesse apenas despertar para si mesma hoje, para encontrar aquilo depois dos problemas e provas e risadas e críticas, the things the church has been through, the Pentecostal church, Yes. that we see God in our midst doing great signs and wonders. Amen. as coisas pelas quais a igreja passou, a igreja pentecostal, pois vimos Deus em nosso meio, fazendo grandes sinais e maravilhas. Praise Him. After Thank you. the toils and troubles of day, after it's all past, then we shall see Jesus at last. Depois da fadiga e problemas do dia, depois de tudo isto passar, então por último veremos a Jesus. Hallelujah. He will be waiting for me. Jesus so fair and true. On his beautiful throne he will welcome us home after the day is through. Ele estará esperando por mim. Jesus é tão justo e verdadeiro em seu lindo trono. Ele nos dará boas-vindas ao lar depois do dia terminar. Hallelujah. While it's day, let us labor. Enquanto é dia, vamos trabalhar.
All these great men that would take much of our morning service away to go into mention that they went through trials and saw God. Todos estes grandes homens que tomariam a maior parte do nosso culto matutino, podemos dizer que eles passaram pelas provas e viram a Deus. They went through trials and saw angels. Eles passaram pelas provas e viram anjos. They went through trials and revelations and saw signs and wonders and things. Eles passaram por provas e revelações e viram sinais e maravilhas e coisas. But oh, none of them saw what Job saw. Mas nenhum deles viu o que Jó viu. All them men after seeing angels and seeing God and all these things, they never saw nothing to give them hopes beyond the grave. Todos aqueles homens, depois de ver os anjos e vendo Deus e todas estas coisas, eles nunca viram nada para lhes dar esperança além da sepultura. But Job saw the resurrection. Mas Jó viu a ressurreição. He saw Easter. Ele viu a Páscoa. He saw the thing that comforts every heart. Ele viu a coisa que consola cada coração. Amen. Then when he did, oh, that my words would be printed in a book. Oh, that they would be engraved with an iron pin in the rock. Então, quando ele viu, oh, que minhas palavras sejam impressas em um livro, oh, que elas sejam esculpidas com uma caneta de ferro na rocha. See, everything had turned against him. Veja isto. Tudo havia se voltado contra ele. Even his servants wouldn't speak to him. Nem mesmo seus servos falavam com ele. His wife was a stranger. A sua esposa era uma estranha. There he sat on the ash heap, that great trial. Ali estava ele assentado em um monte de cinzas, aquela grande prova. The church come and turned their back to him for 7 days. E a igreja virou suas costas para ele por 7 dias. No one to comfort him. E sem ninguém para lhe consolar. Then he must have saw the vision of Easter when he cried, I know my Redeemer liveth, and at the last days he'll stand on the earth. Então ele deve ter tido a visão da Páscoa quando ele clamou, eu sei que meu Redentor vive e nos últimos dias ele se levantará na terra. Praise the Lord. I know. Eu sei. Oh, that my words were pinned with an iron pin in a stone. Oxalá que as minhas palavras fossem escritas com uma pena de ferro em uma rocha. That my words could never fade no more, for I know my Redeemer liveth. Que minhas palavras nunca mais desbotassem, pois eu sei que meu Redentor vive. I know. Eu sei. What do you know, Job? O que você sabe, Jó? I know my Redeemer liveth. Eu sei que o meu Redentor vive. Did you notice? Not only was there someone living, but he was a Redeemer to Job. Você observou ali, não era apenas alguém vivendo, mas ele era um Redentor para Jó. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, bendito seja o nome do Senhor. I'm so glad that I'm part of Easter. That I'm part of that resurrection. Estou tão feliz por eu ser parte da Páscoa, por fazer parte daquela ressurreição. And we are part of it this morning because in us dwells that resurrection life that is the partaker that brought Easter. E somos parte disto nesta manhã, porque em nós habita aquela vida de ressurreição, pois como um participante trouxe a Páscoa. I know that my Redeemer. Eu sei que meu Redentor. What do you know? I'm not guessing at it. O que você sabe?
Eu não estou supondo isto. We got too much guessing today. Nós temos bastante suposições hoje. I know my Redeemer liveth. Amen. Yes, sir. Eu sei que meu Redentor vive. Sim, Senhor. Now what was he? Agora, o que era ele? If he lived, he was a Redeemer to Job. Se ele viveu, ele era um Redentor para Jó. My Redeemer liveth. Minha gente, meu Redentor vive. And what else do you know, Job? E o que mais você sabe, Jó? What did you see in that vision? O que você viu naquela visão? And at the last days he shall stand on the earth. E que nos últimos dias ele se levantará na terra. And though the skin worms destroys my body, yet in my flesh I shall see God and I shall see for myself. E mesmo que os vermes da carne destruam meu corpo, ainda em minha carne eu verei a Deus, o qual eu mesmo verei. I know my Redeemer liveth, and he will stand at the last day upon the earth. Eu sei que o meu Redentor vive, e ele se colocará de pé no último dia sobre a terra. Though my reins be consumed within me, though the skin worms destroys my body, yet in my flesh I shall see God. Embora meus rins sejam consumidos dentro de mim, embora os vermes da carne destruam meu corpo, mesmo assim, em minha carne, eu verei a Deus. Dude, that was the greatest vision. Ali estava a maior visão. Daniel saw an angel. Daniel viu um anjo. The Hebrew children saw the Son of God. Amen. Os filhos hebreus viram o Filho de Deus. Noah saw the rainbow. Noé viu o arco-íris. Abraham seen God face to face. Abraão viu a Deus face a face. But Job saw the resurrection. Job looked forward. Mas Jó viu a ressurreição. Jó olhou para a frente. All the patriarchs and great saints of the Bible looked forward to that day with an assurance through their visions, through their revelations, that there would come a time of resurrection. Todos os patriarcas e grandes santos da Bíblia esperaram por aquele dia com segurança através de sua visão, através da revelação deles, que ali chegaria a hora da ressurreição. Now we see great works go on. Agora vemos grandes obras acontecendo. We see great powers of God. Vemos grandes poderes de Deus. We see great things that He could do. Vemos grandes coisas que Ele pode fazer. You couldn't look at the sun and know that it isn't the power of God that brings that world around over that sun. Você não poderia olhar para o sol e não saber que é o poder de Deus que faz este mundo girar em torno do sol. You couldn't see a springtime come without knowing there was a God. Você não poderia ver uma estação da primavera chegar sem saber que há um Deus. You see healing of blind eyes, deaf ears, know it's God. Você pode ver cura de olhos cegos, ouvidos surdos, sabe que é Deus. But what if that was all there was? And after we died, we was gone. Mas que seria se tudo isto estivesse ali e após nossa morte nós desaparecêssemos? But the resurrection, the Easter, oh, that's what sealed everything that God ever promised was the resurrection. Mas a ressurreição, a Páscoa, oh, aquilo foi o que selou tudo que Deus já prometeu. Foi a ressurreição. And they have to have a crucifixion before you can have a resurrection. E eles têm que ter uma crucificação antes de você poder ter uma ressurreição. And before the church will ever be able to see a resurrected power,
before I can ever see a new ministry take place myself. E antes da igreja alguma vez ser capaz de ver um poder de ressurreição, antes mesmo de eu poder ver um novo ministério acontecendo, Before you can ever enter into a new fellowship with God, there's got to be a self-crucifixion so that there can come a resurrection. Amen. Help us. antes mesmo de você poder entrar em um novo companheirismo com Deus, tem que haver uma autocrucificação para que então dali possa vir uma ressurreição. We've got to die out to our own thoughts, die out to our own ways, die out to everything that's around us. Nós temos que morrer para os nossos próprios pensamentos, morrer para nossas próprias maneiras, morrer para tudo que está ao nosso redor. Go through the trials and tribulations that we might see a new resurrection, a new life. Amen. Passando por provas e tribulações, para que possamos ver uma nova ressurreição, uma nova vida. Before a sinner can ever become a Christian, there has to come a death, then a resurrection. Antes de um pecador alguma vez se tornar um cristão, tem que haver uma morte, então a ressurreição. Amen. Before Abraham could see Elohim, there had to be 25 years of testing. Antes que Abraão pudesse ver Elohim, teve que haver 25 anos de teste. Before the Hebrew children could see the Son of God, they had to go into a fiery furnace. Antes que os filhos hebreus pudessem ver o Filho de Deus, eles tiveram que passar por uma fornalha ardente. Before Daniel could see an angel, he had to go into the lion's den. Antes que Daniel pudesse ver um anjo, ele teve que entrar na cova dos leões. Before Job could ever see the resurrection, he had to go in and lose everything he had. Antes que Jó alguma vez pudesse ver a ressurreição, ele teve que perder tudo que possuía. But then by vision he saw. Mas depois ele teve uma visão. If Job by vision could stand so firmly upon a promise, how much more ought we to do? E se Jó, através de uma visão, pôde se colocar tão firmemente sobre uma promessa, quanto mais deveríamos nós nos firmar. After Christ is raised from the dead and become the first fruits of those that slept, and sent back the Holy Spirit as a seal of promise upon us, that we too shall live. Depois de Cristo ter ressuscitado dos mortos e se tornado as primícias daqueles que dormem e ter enviado de volta o Espírito Santo como um selo da promessa sobre nós, para que nós também pudéssemos viver. Because I live, you live also. Porque eu vivo, vós também vivereis. Hallelujah. Seeing His great presence among us, working, doing the same signs and wonders that He did on earth, giving us a hope. Vendo a sua grande presença no nosso meio, operando, fazendo os mesmos sinais e maravilhas que ele fez na terra, nos dando a esperança. And we come to the resurrection and then remain on our ash heaps. E nós alcançamos a ressurreição e então permanecemos em nosso monte de cinzas. Let's get off the ash heap today with a new vision, with a new power, with a new determination that we Amen. see God in His power. Vamos sair deste monte de cinzas hoje com uma nova visão, com um novo poder, com uma nova determinação de que vimos a Deus em seu poder. We see the resurrection of the things coming. Nós vemos a ressurreição das coisas se aproximando. We're at the time of death. Estamos na hora da morte. We're sitting in the doors of death. Estamos assentados às portas da morte. The nations is in the doors of death. As nações estão às portas da morte. Russia has discovered a new weapon now, as you all heard on the radio and things. A Rússia descobriu uma nova arma agora, como todos vocês ouviram no rádio e coisas. They don't have to come over here and blow it up with a bomb.
Eles não precisam vir até aqui para explodir isto com uma bomba. They could just bring a little something over here, get it amongst their spies, and spurt a little stuff out in the nation, and everybody will be paralyzed for 24 hours. Eles simplesmente podem trazer uma coisinha até aqui e se infiltrar entre seus espiões e lançarem uma coisinha em qualquer nação e todos estarão paralisados por 24 horas. Come over, and when you wake up, there's a Russian kicking you to the side. Se aproximar e quando você acordar, aí estará a Rússia te dando chutes. A big Russian guard taking over your home, ravishing your wife, throwing your children out in the street and taking your home. Um imenso guarda russo tomando conta de sua casa, violando sua esposa, jogando seus filhos na rua e tomando a sua casa. They can do it, they wouldn't lose one thing. Eles podem fazer isto. Eles não perderiam nada. They got it, nobody knows what it is. Eles possuem isto, ninguém sabe o que é. See, everything working up in. Veja, tudo está operando em... Now they can use that and not be afraid of it, because no one else has it. Agora eles podem usar aquilo sem temer, porque ninguém mais tem isto. We don't. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long? For the Lord to punish all that's done wrong. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. All together now, it's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping.